Boa noite, então. Tudo bem com Boa essa noite. turma? Masa no Brasil, Masa? Sim, cheguei, uma semana que eu estou aqui. Chegou bem da Itália? Tudo bem. Eu estava contando para eles a minha viagem, Lu. Ah, é? Como foi? Que foi difícil fazer a tarefa da semana É? sem reclamar, sem criticar. Ah, com essa pandemia Mas, não tá assim, desafiador. fácil. Bom, hoje o nosso penúltimo encontro passou rápido, né? Na semana que vem eu quero fazer algo especial, ainda não está 100% definido, então por isso que eu não divulguei ainda, tá? E aí, hoje, então, a gente vai aproveitar para fazer um resumo de tudo que a gente falou durante esses 3 meses, semanas, e vai ficar aberto para perguntas, para a gente, de repente, usar o tempo mesmo para não ficar nenhuma questão em dúvida, tá? Aí, antes também de a gente iniciar a apresentação, explicação, resumo, quero também agradecer vocês aí pelo período que vocês passaram, junto comigo, Fabrício, pela segunda vez aí nessa pandemia. A Masa, que já tinha feito lá em Curitiba, durante 6 meses, né? Foi bastante tempo. E aí as aluninhas aí que retornaram também, estou bem feliz. E aí eu fiquei pensando, né, aqui, agora há pouco, antes de abrir, iniciar, né, sempre a gente tem um time muito diversificado, um time muito forte, né? Então, aqui dá até para a gente montar um filme, né? Tem de tudo um pouco aqui. Tem uma ex-agente federal, da Polícia Federal, a gente tem uma médica, a gente tem um programador aí do governo que trabalha com inteligência artificial, tem uma estudante de engenharia aeroespacial, tem uma outra programadora do governo, então, assim, timão, né? Tá faltando a Laura também aí, que é gestora de uma multinacional, enfim, pessoas que são muito resolvidas, são muito objetivas, práticas, sabem o que querem, gostam do que fazem. Durante esse período a gente falou muito sobre isso, né? Alinhando assim, os nossos propósitos, as nossas vontades, desejos e com o que a gente pensa em realizar no futuro e alinhando tudo com essa ideia de vivermos da melhor forma, da forma mais saudável possível. Tá? Então, obrigada mesmo. Eu sempre gosto de valorizar os alunos, como vocês sabem, eu sempre estou fazendo isso, porque ao longo desses mais de 10 anos, né, como instrutora, eu aprendo sempre muito mais com cada um do que o próprio conhecimento que eu passo, né? Então, é uma troca mesmo de conhecimento e aquele ditado que fala que quem ensina aprende muito mais, ele é muito real, assim, comprovo mesmo. E ao longo desses anos, então, a gente só fortaleceu as amizades, né? E por livre e espontânea vontade, a gente está caminhando junto, né? Cada um com suas dificuldades, seus desafios e tudo mais, a gente tá sempre junto. Muito legal essa caminhada. Bom, primeiro slide. Vocês enxergam em tela inteira aí? Como que tá? Sim, Sim. Tá. Então, aqui está o resumo do que a gente já falou e dos dois temas finais, dos dois últimos que a gente vai falar hoje, né? Então, vamos passar ali rapidamente por cada um deles e aí vocês, tendo dúvida, parem para me perguntar, tá? Bom, a gente começou o encontro nos propondo
a ter um comprometimento com o grupo, né? Então, para a gente se manter no treinamento, o que nós definimos no primeiro encontro é que todo mundo faria os treinamentos diários que seriam propostos, né? Então, treinos com técnicas corporais ou respiratórias, meditação, e sempre nessa levada de você se treinar para ser autossuficiente. Quando a gente terminasse esses encontros, você desse continuidade a esses treinamentos diários, pelo menos observando seu comportamento, né? Ou mínimo fazendo uma meditação ali pela manhã, né? Então a ideia é que vocês, com esse investimento, né, que vocês tiveram de tempo e energia, vocês levassem isso para a vida, tá? Então, para a gente se comprometer, eu escolhi a dedo as pessoas que iam participar do grupo, né? Teve uma que não deu certo, né? De todos que se comprometeram, uma que não deu porque ficou lá atarefada com o trabalho e não conseguiu sair cedo do trabalho para estar acompanhando o grupo. Mas de restante, todos ficaram comprometidos. Então, parabéns para vocês por chegarem até agora aí. E aí, um segundo momento, no segundo encontro, a gente começou a colocar tudo no papel. Então, cada indivíduo aqui tem uma forma de organizar a vida, né? A minha forma, eu gosto muito sempre de colocar no papel, escrever. Então, pedi para que vocês fizessem isso, até para vocês terem isso como um diário, né? Ter essa anotação. Daqui 10 anos você vai pegar essa anotação e vai olhar, olha só, naquele ano a gente se encontrou, a gente treinou isso e tal, né? Para você ter também uma ideia, assim, de como você começou a trilhar pelo caminho do autoconhecimento, né? Para aqueles que iniciam e até para esses que já estão há mais anos praticando. Depois que a gente fez isso, a gente organizou, tirou tudo da cabeça, já estabelecemos um objetivo mais claro, mais focado, certo? E aí a gente começou a falar sobre nós, sobre cada um, né? Então, o primeiro encontro, inclusive, quando eu pedi para vocês se apresentarem, eu solicitei para que vocês não falassem da profissão, falassem quem vocês eram na sua essência. E para alguns foi difícil, né? Porque a gente está acostumado a usar a máscara do profissional, e falar de nós, às vezes é um pouco assim difícil, porque a gente às vezes tenta, né, se camuflar embaixo do profissional, a gente às vezes esconde, né? Então, exposição foi um exercício que nós fizemos no grupo. E aí, alguns compartilharam, outros não, mas todos anotaram sobre quais eram as características, a parte da personalidade que queria desenvolver, assim como as habilidades, né? Os poderes, que a gente chamou de poderes, como os Jodais, né? Nós somos Jodais em treinamento, né? A brincadeira que eu usei durante o módulo, né? Para ter a disciplina, para ter o foco, para conquistar, a gente precisa ter poderes, né? E o principal deles é ter o poder da clareza mental, de saber quem você é, quais são suas qualidades já vigentes, quais são aquelas que você quer aprimorar e tudo mais. Né? Tá. Estão acompanhando o raciocínio? Tudo bem até agora? Sim. E aí,
falamos sobre medos, né? Da importância da gente, às vezes, colocar para fora e colocar em prática mesmo alguns bloqueios ou medos que temos e que às vezes acompanham uma vida toda, né? E aí demos vários exemplos, eu mesma coloquei os meus exemplos, né? E mostrando que, em última instância, quando você colocado à prova, muitas vezes esses medos, eles vêm lá do seu subconsciente e atrapalham alguma decisão ou alguma performance naquele momento. Então, a gente, enquanto nós estamos bem, né, na zona da tranquilidade, a gente consegue administrar bem os nossos medos, né, que podem estar ali, falhas, algum comportamento que a gente precisa polir, né. Então, quando a gente é colocado à prova, no momento de autossuperação, às vezes esse medo aparece e pode atrapalhar. Então a gente estabeleceu que íamos superar esses medos, ou pelo menos listar, saber quais eram eles, né, para que a gente pudesse trabalhar em cima deles. Depois falamos de trabalho. Então aqui no grupo todos todos desfrutam, né, de ter do tempo para trabalhar e estudar com o que gosta, né? Então a gente não teve muito problema com isso, e aí cada um falou um pouco da sua experiência, né? E aí a gente falou dos conceitos e técnicas que eu vou passar aqui, porque nós já falamos, mas eu vou passar para aqui. O que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Compartilhar. Tá. Cadê de novo? Compartilhar. Chegou aí? Né? Oi. Oi, Masa. Oi, chegou. E aí, aqui, para a gente ler novamente, né? O que é a prática do método de Rose, né? Aí, nós temos as técnicas que vocês fazem durante as aulas, respiração, meditação, reprogramação emocional mental, as técnicas de limpeza de órgãos internos, as corporais de força, resistência e flexibilidade, entre outras. E os conceitos, né, que a gente deve observar durante o nosso dia a dia, não só na aula, nos encontros, mas no dia a dia. Então, procurando ter no dia a dia boas relações, né? Uma boa alimentação, a boa forma, atividade física, as boas relações, a ética e a civilidade. Então, a soma dos conceitos e técnicas que formam o método de Rose. Não sei por que não está indo isso aqui. De novo. Volta lá. Aí. Ativar novamente. Tá. Aí esse slide fala do estilo de vida saudável e sustentável, né? Como que a gente vai adotar isso para a vida,
né? Para que ele seja sustentável. Então, aí eu coloquei aqui algumas, tem muitas formas de você colocar isso em prática, mas eu coloquei alguns os que eu particularmente acho mais importantes no dia a dia, olhar para isso diariamente, para que isso se torne algo, um formato que você tenha para a sua vida, né? Então, vai envolver a saúde do corpo físico, né? Que vai estar lá embutido nisso, alimentação, sono, né? A saúde, a inteligência que a gente pode desenvolver emocional, né? Então, embutido nisso estão as formas de relacionamento pessoais e interpessoais, né? Olhar para o trabalho, né? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Então, é muito importante a gente trabalhar com aquilo que gosta, né? E como todos aqui são pessoas que gostam de trabalhar a autossuperação, você consegue colocar um significado, você consegue trabalhar com mais entusiasmo, com mais sentido, né? Sempre galgando se superar, nunca ficando ali na zona do conforto, sempre procurando melhorar, aprender, evoluir. Né? Então, aí, foco e propósitos, né? Tá dentro dessa forma sustentável de você viver isso para sempre. Tá? E tudo isso é feito por você. O instrutor, ele vai te dar dicas, ele vai falar muito durante a aula, vai passar bastante conteúdo, e aí no meio de tudo aquilo você vai pescar aquilo que você mais vai se identificar e vai começar a trabalhar, né? Então, eu gosto sempre vocês devem ter percebido nos nossos encontros que eu deixei, assim, bem os treinos diários, de uma forma que vocês tiveram que, muitas vezes, montar a sua prática, né? Não foi um conteúdo que eu mandei pronto para vocês. Isso foi proposital, porque todo mundo aqui ninguém é iniciante, né? Todo mundo tem essa capacidade de reinventar, de criar, tem a vontade mesmo de aprender e evoluir. Né? Então, aí foi uma forma que talvez nos outros módulos, outros grupos, eu não tenha feito dessa forma. Acho que até a Masa, quando fez na escola, não foi nesse formato, né? E, inclusive, agora que eu lembrei, hein, tem um desafio que eu não dei. Ai, não! Ninguém falou. Eu estava torcendo para a Lu esquecer na última semana. Ainda bem que eu estou no Brasil. Alguém lembrou que eu não tinha dado esse treinamento? Eu. Pois É esse, Lu? essa semana a gente vai treinar, hein? Curitiba tá quantos graus? Está chovendo, está frio, Lu. Está muito frio aqui. Tá frio para Curitiba, é verdade? Tá fazendo 20 graus aqui, em pleno janeiro. Você sabe o que ela quer colocar, né? Valéria? Sim, eu banho sei. Frio. Sim, eu sei. Eu falei para ela que ela tá perguntando se eu lembrei, porque eu falei, ó, qualquer desafio, menos banho frio. Menos Mas banho sabe o que frio. é? Sabe o que você faz? Você faz assim, você abre bastante, conta, e fecha. Cara, se Eu eu tivesse acho ideia da temperatura da água que eu tomo banho, sai pelando. a Valéria Você tem uma ideia? Eu não consigo tomar na temperatura que ela coloca.
De verdade, me queima, não tô brincando. Não consigo. Sério? Mas Eu prefiro Ô, o frio do que doutora, tomar no mesmo temperatura dela. você não sabe que faz mal, doutora? Sei, mas é relaxante. Pois é, né? Eu acho que a Valéria relutou tanto que ela mentalizou tão Viu? forte que eu já Viu? estava esquecendo. E eu Viu? fiquei boca de siri aqui. Hoje eu ainda Pior que eu nem pensei, lembrei Lu, mesmo. eu falei, nossa, nós estamos na última semana, a Lu não vai dar o banho frio. Mas a última semana não vale esse desafio aí na última semana. Aí é que vale, né? É a Não última, vale, não. Não vale. derradeira. Aquela assim, tipo, agora ou nunca. Bom, a gente vai fazer isso essa semana, viu? Banho frio. Mas aí, Não é o Valéria, banho frio, né, Lu? É só no final. se possível, a gente vai tomar todo banho frio. Se não for Não vai possível, rolar. pelo menos assim, no final. Se fosse para Valéria, início e todas duas. final, eu escolheria o Não final. vai rolar todo banho frio, Lu. Vai sim, eu vou desligar Esquece, a chave agora que ela esquece. estiver tomando banho. Eu tudo sei sobre onde água. liga, eu Pode sei deixar. onde liga. Você vai estar lá já, filho, não vai dar tempo. Vai dar Tudo bica. bem, eu Vai dar saio, separação. entro de novo. Tranquilo. Bora. Né? Fabrício vai levar uns xingões aí, hein? Eu dou um jeito aqui, pode deixar. Eu ouvi uns gritos lá Vai no rolar divórcio aí se você fizer isso, Fabrício. Mas assim, olha, Eu tô ajudando ela a fazer desafios. Vou pegar e vou lá pro sobrado tomar banho. mas olha, Lá pensa, vai ter que ser frio de qualquer jeito. eu vou dar umas dicas aqui, ó. Quando você for ligar a chuveirada de água gelada, pensa que você está se fortalecendo, tipo, seus brios, você tá assim, tipo, meu, seu instinto não quer, mas você vai passar por esse desafio e vai ficar mais forte depois dele. É que está rejuvenescendo. É isso. Lu, você não convenceu, Lu. Não esquece, não convenceu. Vai Esquece. aumentar a circulação sanguínea, vai te dar mais O que aumenta a circulação é o calor, não o frio. mas o choque A minha ideia vai dar mais certo, vai por mim. a Valéria vai achar argumentos assim até. Aí é bacana fazer de manhã, né? Isso, porque ele dá uma acordada, dá uma despertada aí. De manhã? É. Tudo pode piorar, gente. Com a O que luz, tudo pode desperta é piorar. banho quente, não banho frio. Ah, Ela vai tentar te convencer. ao longo desses anos, né? Todos os alunos que fizeram esse treinamento, muitos mantiveram o banho frio. E alguns daqueles, tipo a Valéria, assim, sem entender o porquê de fazer isso. Então, vai por mim, experimenta. É algo diferente. Essa tentativa foi melhor. Alguma coisa você vai aprender e vai repassar para a gente aí qual foi a. Ô, Lu, sabe o que eu lembrei agora? A minha mãe, esse ano, em setembro, ela completa 102 anos. Nossa! A pele dela é fantástica. Eu digo, ela proporcionalmente, assim, às idades, ela tem mais colágeno do que eu. E eu lembro que ela nunca gostou de banho quente, ao contrário. Se ela pudesse, até no inverno, assim, é impressionante a minha mãe. Ela tomava banho praticamente frio. Sempre foi assim. E o porquê? Aí, Valéria, que tal? Te convence? Não convenceu. Mas eu sei que banho quente assim é pior para a pele, mas é tão bom. Né? Não adianta, é mais relaxante. Não tem. É que Por isso que o furô é bom, Lu. Olha você aí. Eu sei disso. O furô é bom porque Tomei muito banho relaxa. quente, perde o cabelo, viu? Vai por mim. Experiência própria. É fácil falar de banho frio aqui no Nordeste, né? A água nunca chega fria. Eu lembro lá no Amazonas, quando eu estava lá, eu tomava banho frio, porque não tinha, o banho era quente. Eu não ligava o chuveiro para tomar banho, veja bem, eu tomava banho frio.
Tem locais no Mas Nordeste a que a gente água... que não tem nem chuveiro elétrico, né? A gás não Não tem. tem lá no Tem Amazonas, lugares quando que eu é fui para só. lá, eu fiquei horrorizada, Fabrício. Cheguei lá e falei, como que não tem chuveiro elétrico, nem tem hotel que não tem chuveiro elétrico? Meu pai foi Acredita? visitar uns parentes dele, acho que no Ceará, se não me engano, uma vez. Eu não lembro a cidade, nome, mas uma cidadezinha pequena lá. Ele falou que não tinha. Era chuveiro, só Mas água. aqui em Natal, a instalação do chuveiro quente é recente, né? Então, muitos apartamentos, talvez a maioria, eles têm, tipo, um interruptor fora do box, que é justamente para você ligar o quente, porque todo mundo tomava banho frio. Esses tempos que O eu... contrário também existe. Aqui, uma vez veio um cara a trabalho aqui, ele é do Rio de Janeiro, e tava frio pra caramba em Curitiba. Ele ficou no hotel, e no dia seguinte ele veio falando que passou um frio do caramba, porque ele não sabia que o ar-condicionado esquentava também. Ele estava passando frio. Aí, que acho que não sei se alguém falou para ele como é que ele descobriu, ele veio contar pra gente. Eu nunca tinha visto na minha vida ar-condicionado que esquenta. E ele passou frio a noite inteirinha. Bem-vindo a Curitiba, né? Não, mas de verdade, Curitiba tá precisando uma atenção nisso, né? Oh, meu Deus. Difícil, hein? Se você não tem aquecimento a gás em casa para chuveiro, aí aquele sofrimento tomar banho no chuveiro elétrico. E Mas lavar tem uns o chuveiros rosto, elétricos bons. Nosso aqui hoje escovar os é dentes. elétrico e ele é super bom. Esquenta bastante. O meu aqui também é bom. Mas ele Escovar é os melhor Mais dentes ainda fortes, quando né? tá de na manhã, lavar máquina. o rosto. Nossa! Valéria, como é que você faz, Valéria? Manhã, com água gelada. Mas eu coloquei também aquecedor na torneira do banheiro. No banheiro Eu também? nem lavo meu rosto com água fria. Quanto mais tomar banho frio. Ô, Valéria, eu mal lavo os olhos, só lavo os olhos, molho os dedos, a ponta dos dedos na água. E olhe lá, né? Se fosse água fria. Então, além do banho frio, que tá valendo, tipo, um segundo, tá? Mas tem que cair aquela água gelada. Um segundo. E nós vamos acrescentar um outro treino que a gente fez durante esses meses, que foi um dia da semana de frutas, no mínimo 12 horas. Quanto mais tempo você ficar, melhor, tá? A sequência de respiratórios, técnicas corporais e meditação eu passo depois. E é isso, tá? Para a última semana. Bom, e aí a gente vai então, alguma dúvida até agora? Não? A gente vai passar aí para o último tema para fechar o nosso conteúdo, que é a busca, o trabalho, o treinamento de alta performance, que é um tema que, tipo, tá bem na moda, assim, todo mundo fala sobre isso, né? Mas o que é a alta performance para nós que pratica o autoconhecimento? Alguém arrisca falar o que é alta performance, do seu ponto de vista? Particularmente, eu acho que a alta performance é você querer estar melhor do que já está. Em comparação com você buscar o melhor de si, o melhor para si. Não sei se é isso que você acha. Uhum. Quem mais? Vamos contribuir, conteúdo. Eu acho que, mais ou menos do jeito que a Masa falou, eu acho que é se superar, eu acho que é se aprimorar, buscar melhorar, né? Acho que é mais ou menos por aí. E além de melhorar, né, sempre que isso é importante, que tem gente que acha que já está bom e nunca está tão bom que não possa melhorar, né? Mas assim, é que quando se fala em alta performance, se pensa muito em profissional, e acho que não é só isso, né? Dá para você melhorar em todos os pontos aí da vida, tanto profissional, sim, claro, como pessoa, como quem é pai, quem é mãe, como filho, como, enfim, né? Em todos os pontos que como amigo, enfim, né? Em todos os pontos da vida, porque a gente pode melhorar, né?
possível você ter uma performance melhor naquele papel que você está desempenhando naquele momento, né? Então, acho que é no geral, na minha concepção. Eu acho também que esse melhorar, eu acho que inclui também os desafios, né? A gente acaba, o que a gente sempre comenta, né? Sempre tentar sair da zona de conforto. Porque quando você pensa que você é como nos asanas, né, Lu? Quando você está lá no finalzinho, está morrendo, vai, capricha mais força justamente no final. É um desafio, acho que sempre se colocar em desafio para se superar. Tenho curiosidade de saber o que passa na cabeça da Letícia, que é a mais novinha do grupo aí. Que é alta performance para você? Para mim, é mais uma busca para alcançar o máximo, o perfeito, o ideal para mim. Mas é a minha visão. E o que você busca para você? Bom, igual eu estava até falando com a minha mãe, que eu fiquei na média na prova. Para mim isso não tá bom, eu quero tirar o total, eu quero tirar o quase total, eu quero ser o mais comunicativa possível quando eu precisar, ser o mais segura possível, sempre me acrescentar ao máximo, até eu conseguir aguentar mesmo, né? Bom, é isso. Vocês fizeram um resumo de tudo que eu ia falar. Alta performance para a vida, né? A gente pode focar no trabalho, no esporte, mas aqui a gente fala de autoconhecimento, né? A conquista da alta performance através do autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Né? Se não é a gente olhar esse exercício que a gente fez durante semanas, olhar e quais são as minhas qualidades, quais são os meus pontos fortes, quais são os pontos que eu quero melhorar, como a Letícia falou, né? Então, fazer esse exercício de, durante o dia a dia, conforme os desafios que vão sendo dados durante seu dia ou durante sua vida, você fazer essa análise. Aconteceu isso, tá? O que eu podia ter feito para ter resolvido melhor essa situação? Que eu, sabe, sempre aprender com um desafio, ao invés de reclamar, né? Então, a gente pode escolher, né? Existe aí uma dose aí de humildade, né? Que a gente precisa olhar para o nosso ego, né? Administrá-lo muito bem. E sempre pensar qual é o aprendizado, já que eu passei por esse perrengue, qual é o aprendizado que eu vou levar para a vida? Ao invés de passar a vida inteira reclamando ou se fazendo de vítima do que aconteceu, né? E aí é um amadurecimento a gente entender que a vida nunca vai ser perfeita. A gente sempre vai ter desafio. Superou um, vai ter outro e vai ter outro. Então, reclamar não adianta. Mas o que a gente pode fazer para sofrer menos quando os desafios vierem? Para a gente resolver aquilo de uma forma mais rápida, menos impactante, né? O que a gente pode fazer? A única coisa que resta é a gente se fortalecer. Então, entender quais são os pontos positivos, quais são os pontos que eu quero trabalhar, que eu preciso melhorar. E essa análise a gente só conquista fazendo a prática de autoconhecimento, né? Que no nosso caso a gente usa o corpo, usa um respiratório que desafia seus pulmões, né? Usa o treino da meditação, que eu considero o treino mais difícil, né? Que é você parar as ondas mentais. Então, são várias ferramentas baseadas em técnicas orientais milenares que a gente pode estar usando nesse contexto que a gente vive, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, principalmente agora, né, com essa pandemia.
Então, é como se é a mesma coisa, ó, a pandemia, a gente pode reclamar ou a gente pode, o que que eu posso aprender disso? O que eu vou contar lá no futuro para os meus filhos e netos de como a gente passou por isso, o que eu aprendi, né? Ou reclamar, né? Então, eu acho bacana que tem muita gente nesse discurso do, eu aprendi isso, sabe? Sem a gente perguntar, as pessoas já fizeram forçadamente? Sim, fizeram uma reclusão, mas estão aí buscando esse desenvolvimento, né? Que é mais introspectivo. A gente já estava, eu acredito que a gente já estava no limite mesmo, assim, vivendo, assim, numa sociedade de muita competitividade não saudável, porque a competição, ela pode ser saudável, ela né, você pode jogar um jogo, uma competição de forma saudável, olhando para o seu oponente com gratidão. Que bom que ele está ali, né, compartilhando desse momento comigo, e não, tipo, querendo puxar o tapete, ou passando a perna, ou pensando só em si, né, nos seus ganhos, né. Então, a gente já se encontrava, assim, num mundo de muito egoísmo, né, então, e agora, o que a gente aprendeu? Que o mundo é compartilhado, né? E que se a gente não se ajudar, a Valéria, até um dia que eu estive em Curitiba, falou sobre o que é a pandemia, né? Ela como médica, que é uma responsabilidade, um trabalho de responsabilidade de cada um. Enquanto isso não for desenvolvido, enquanto eu não pensar, se eu não usar a máscara, eu vou poder contaminar outras pessoas, a gente nunca vai conseguir sair dessa, vai continuar patinando, né, Valéria? É isso? Você quer acrescentar alguma coisa como tua profissão aí, médica, no front? Nem acho tanto pela profissão, assim, acho mais pela questão que você está falando de questão de responsabilidade mesmo, que cada um devia ter socialmente, assim, de entender que a pandemia realmente só vai acabar quando todo mundo se conscientizar de que algo que você faz impacta no outro, e no outro com todo mundo, entende? Se a gente for ver culturas, assim, muito mais organizadas, onde, por exemplo, o coronavírus surgiu, não chegou nem perto do que aconteceu aqui, entende? Porque eles têm essa consciência de que algo que a gente faz reflete no outro. E a gente não tem essa consciência dessa forma, entende? A gente vive num mundo muito egoísta, de pensar que, assim, o que é bom para mim, tá bom para mim. E o outro é o outro, entende? Se a gente não tiver esse senso do coletivo e da nossa responsabilidade social, isso nunca vai acabar. Porque a gente não usa máscara para se proteger. A gente usa para proteger o outro. As medidas de distanciamento, de higiene, são para todos, né? São para proteger todos. Se ninguém pensar assim, a gente nunca vai para frente. Valéria, você falou uma coisa interessante aí, eu acho que já entra um outro aspecto mais da minha área da psicologia, que é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Até foi tema de redação do Enem, né? Sobre a empatia. Foi. Uhum. A empatia. Então, eu tenho certeza que muita gente não sabe nem o que significa, né? Então, aprendendo com essa pandemia, né? Tipo... Uhum. E aí é meio que parece um teste, né? Então aí algumas pessoas voltam a trabalhar dentro das empresas e aí eu volto a falar, tudo é uma escolha, você escolhe como você vai reagir a tudo isso, né? Então a alta performance é você ter essa lucidez de poder perceber a situação olhando do topo da montanha, compreender quais são os seus sentimentos, quais são os seus valores e fazer a escolha mais acertada. Lu, eu quero interromper você de novo, uma coisa que me veio aqui. Tudo isso que você está falando, eu acho assim, é uma grande dificuldade hoje
porque para isso, para esse autoconhecimento acontecer, a gente tem de estar presente, estar vivendo o presente, estar como um foco ali, daquela palavrinha que você colocou ali na sua lista ali. Foco é estar presente, foco é se perceber um momento, perceber a situação. E a gente sabe que hoje em dia é muito difícil, porque hoje a gente se preocupa com o passado, ou mais provavelmente com o que vai acontecer amanhã. Então, tem muitas coisas que a gente faz no dia a dia. Meu Deus, onde eu coloquei aquela caneta? Foi tão automático, porque você está pensando já em outra coisa que você tem para fazer e não sabe onde colocou uma caneta. Estava na sua mão, como é que você não sabe onde ficou a caneta? Isso é muito comum. Então, eu vejo assim, eu tento me disciplinar para estar presente, prestar atenção no que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo. Porque muitas vezes você está ali fazendo os asanas, fazendo a sua prática, quando eu me pego pensando em outra coisa lá na frente, eu tenho, não, pera, volta, é aqui que você está agora. Então, é um treino, como é a meditação, muito mais difícil. Por isso, durante a permanência numa técnica corporal, o instrutor, ele sempre te desafia. Ele nunca te deixa na zona do conforto. Ou ele dá um tempo maior, ou ele dá uma variação mais avançada, que faz com que você fique concentrado no que você está fazendo e não pensando no daqui a pouco. Exatamente. Então, mas realmente isso é até um assunto que eu ia trazer, né? Que é algo que a gente faz muito durante a aula, mas que às vezes falta a gente vivenciar fora de aula, né? No dia a dia. O excesso da preocupação, como todo mundo sabe, o excesso de medos, ele pode gerar uma ansiedade generalizada, pode levar a doenças, a uma depressão. E o excesso de olhar para o passado, olhando para as coisas ruins do passado, também leva a uma depressão. Né? Então, é a gente estar atento e dar elementos, além de saber de todo esse conceito, principalmente colocar em prática. Então, como a gente fez durante os encontros, estar atento na alimentação, sentir os sabores, né? Fazer uma caminhada, estar vivendo mindfulness 24 horas, até a hora de dormir, principalmente, né? Porque muitos começam a pensar sobre essas coisas antes de dormir, e aí começa a ter insônia. Então, antes de dormir, faz uma respiração quadrada, se concentra apenas no ato de respirar, num ritmo, e só isso já limpa a sua mente e faz você relaxar, o seu estado emocional relaxar, e aí você pode junto mentalizar a noite, que vai ser bem dormida, que você vai acordar no dia seguinte com muita energia. Então, tudo é uma questão de mental, né? Então, quanto do nosso potencial mental a gente está usando? Quanto vocês acham? Quantos por cento? 30% no máximo. Quanto? Eu acho que uns 20%, mas isso bem usado. Quem mais chuta? É bem menos, né? É bem menos, eu acho, né? Eu acho que é bem menos. Eu diria uns 10. Uns Por aí, 10% do nosso. até menos de bobear. Alguns estudos dizem que a gente não usa nem 10%. E aí, todos esses 90%, o que a gente está fazendo com ele? Está lá, escondido no inconsciente, embaixo do tapete. Está lá, os nossos medos, todas as coisas estão lá. Vamos trazer isso à tona, vamos trazer isso para a consciência e vamos trabalhar. E aí que vem superação. Porque às vezes não é fácil olhar, né, para dentro, assim, para tudo que está embaixo do tapete. A gente não quer, às vezes, olhar. Mas superar isso, que requer coragem, requer disciplina, requer consistência, superar isso vai te levar a um outro nível. Ou a gente vai se manter no mesmo nível que todo mundo. O que um praticante
quer. Um nível maior, certo? Seja naquilo que você está fazendo. Então, a aula mostra muito isso, né? Você está lá numa permanência, o corpo começa a tremer e você insiste. Às vezes pelo grupo, às vezes por você mesmo, mas você fica e percebe, passa aquela zona, e percebe que pode ficar um pouquinho mais. E a cada aula você vai percebendo que pode ir além. Isso é legal demais usar o corpo para entender esse processo, né? Então, eu gosto sempre de falar das minhas caminhadas, porque é isso, é um mergulho. Ó, esperem que quando eu for para Curitiba, vou chamar vocês para fazerem caminhada na montanha, hein? Uma caminhada na montanha, ela te obriga a se manter muitas horas presente. Isso que a Masa falou. Presente em cada passada, porque você tem que prestar atenção, né? Aqui que eu vou pôr o pé, aqui eu não devo, vou por esse caminho. Você precisa prestar atenção se está com dores no joelho, na coluna, você presta atenção na respiração nasal para ter mais fôlego. E você passa muitas horas. Hora se superando a alguma altura, hora se pegando, reclamando, né? E a Masa caiu. E aí você chega no topo da montanha, tem tudo para descer. Você chega no topo da montanha e pensa, e agora? Tem que descer tudo. E aí você chega no alto e processa toda aquela experiência da subida, olhando para o ambiente, para a paisagem, curtindo. Então, nessa mistura de dor, superação, você também contempla o belo, que é uma das necessidades do ser humano, segundo a pirâmide de Maslow. Você contemplar o belo faz parte de uma necessidade humana. Você contempla aquilo e aí se prepara para a descida. E eu sempre gosto de dizer às pessoas que comemoram lá no cume, agora é mais fácil a descida. A descida é mais difícil, requer o dobro de atenção. A Masa já subiu comigo, né? Com certeza, concordo plenamente. O controle é bem maior. Tem que ter um controle maior, segurar os movimentos. E aí até estava comentando com o Fabrício esses dias em aula que os casos de acidente em montanha acontecem na descida. Por quê? A gente relaxa, né? Comemora antes. Fica mais desatento. Então, olha só essa analogia que incrível com a nossa vida. A gente caminhar sem pressa, controlando a ansiedade, a respiração, tem foco, a meta de chegar lá, mas o aprendizado está no trajeto. Você vai chegar no final e vai entender, tá, tô aqui na alta montanha agora, tem que descer tudo, né? Tá vendo? Você vai perceber que a graça é o caminho e não é o topo da montanha. Até porque no topo da montanha, dependendo do lugar que você sobe, você não vê paisagem nenhuma. Lá no Pico Marumbi, quantas vezes? A maioria das vezes. Cheguei lá, tinha só nuvem, não via paisagem. Tava frio. E aí você entende que tudo na vida é assim. A gente tem que ter um propósito, um objetivo e curtir esse caminho. Não adianta sair correndo, se machucar, sentir dor, chegar estupiado lá, né? E aí tem tudo para... Tinha que estar com o corpo preservado para descer, né? Para chegar são e salvo até o carro. Mas você ia falar alguma coisa? Não. Mas foi comigo foi pro Morro do Canal, né? Eu acho que foi. Foi que a Júlia, a minha filha, foi junto. A Fabrício foi também esse dia, né? Foi. E eu lembro até que o Fabrício estava no treinamento intenso do Ironman. E eu falei, Fabrício vai tirar de letra, né?
Tipo, tá treinando para Ironman, aí ele no meio do caminho falou, é diferente, né, isso aqui? Tipo, é outro esforço. Mas sabe que, acho que eu até te falei isso, eu li uma matéria na época, inclusive na época que eu tava treinando para o Iron mesmo, que tinha um cara que falava assim que a gente acha que porque está fazendo determinado esporte que é forte, seja ele qual for, né, que você vai conseguir fazer um outro esporte facilmente, e não é bem assim. É bem diferente, sabe? Inclusive, dentro do próprio triatlon, você tem isso. Às vezes a pessoa nada muito bem, às vezes a pessoa corre muito bem, a pessoa pedala muito bem, juntou os três, é diferente. Então, a gente costuma falar que não são 3 esportes, é um esporte só com 3 modalidades. Então, quando você quando você junta, né, essas 3 modalidades, é completamente diferente de você fazer elas separadas, né? Então, ele dizia que a gente vai jogar um futebolzinho, por exemplo, no final de semana, e você vê que você não aguenta. Você dá um tiro e você já está morto. Enfim, porque são coisas completamente diferentes, né? E naquele dia, na descida, você falou, eu lembrei, eu desci tão tenso assim, né? Porque você desce segurando, né? Eu fiquei uma semana com dor na perna. Uma semana, mais ou menos. Porque tensionou demais. Sim, eu pedalava um monte, né? 100, 150 quilômetros, enfim, dependendo do treino. E o pedal, é até uma coisa que você falou também, tem uma relação com isso, porque o pedal, quando a gente sai para pedalar, treinos longos, né? Que você também fica horas em cima da bicicleta, você também tem essa coisa de você ter que ter a paciência, porque você vai ter que voltar, você vai ter que se alimentar durante ali, você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo, porque é perigoso, né? Você está na estrada, tem carro, tem caminhão, tem buraco, então é um monte de coisa que você tem que se preocupar num espaço de tempo longo, né? Porque um pedal curto você leva 2 horas, sabe? Então, você fica às vezes 3, 4, 5 horas pedalando, né? Então, e você tem que voltar, né? Você tem que voltar. Então, também tem essa questão de você ter tudo isso ajustado, né? E muito bem controlado, né? Para conseguir terminar bem, né? São várias coisas, né? Não é uma coisa só. Não é só fazer atividade física. Analogia com a vida. A gente precisa se alimentar, nem muito, nem pouco. Porque se a gente come demais, o rendimento não vai. Se come de menos, falta energia para terminar o treino. Então, equilíbrio, né? O que a gente sempre fala. Né? Tudo se encaixa dessa forma. É a medida exata mesmo. E falando em alta performance aí, o Fabrício começou a falar. Fala um pouquinho mais, Fabrício, sobre essa experiência do Iron, né? Na época. Como é que você na verdade, todo mundo sempre falava, e eu concordo que o Iron especificamente, né, como é uma prova muito longa, ele é um projeto, né? Então, é um projeto com início, meio e fim. Porque, assim, eu acho que nem os profissionais, né? Mas dificilmente você vai conseguir se manter treinando, né, no nível que você treina para um Iron. É muito difícil, né? Claro, você pega aí os profissionais, eles treinam muito mais forte, eles fazem muito mais provas, então eles estão, na maioria das vezes, muito melhor preparados, né, do que os amadores, etc. Mas você não consegue ficar, né, o tempo todo. Então, para mim, que não sou profissional, enfim, foram 6 meses de treinamento onde eu só fazia isso, né? Assim, só fazia isso no sentido de fazia o básico, né? Trabalhava, né? Claro, trabalhava, comia, dormia, treinava, senão eu ia brincar, porque eu não conseguia fazer mais nada, né? Não saía, não fazia nada, era só isso, cuidava de alimentação, cuidava de suplementação e seguia o treino, né? Então aí que vem a questão do projeto, né? É claro que eu não fiz sozinho, eu tinha um meu técnico na época, né, que fazia as planilhas, que me orientava, né, nos treinos. Eu tinha um nutricionista, eu tinha massagista, eu tinha todo um aparato de profissionais que me ajudavam a fazer o treinamento bem feito para conseguir fazer uma prova bem feita, né? Então, eu acho que é isso. Quando você se propõe a fazer uma coisa maior, né? Para mim foi a prova maior que eu fiz, foi uma só, mas foi a maior, e eu quis fazer desde o começo, que eu me preocupei em fazer bem feita, né?
porque eu não sabia o que eu ia encarar, eu nunca tinha feito, né? Eu nunca tinha feito. Então, eu tive essa preocupação talvez até um pouco maior do que eu teria se eu fizesse hoje de novo, né? Porque hoje eu já fiz. Então, quando você já fez alguma coisa, talvez você relaxe um pouco, né? Você já sabe o naquela caminho vez que pegar, né? Exatamente. Quando Só que você isso também os professores... Se você nunca fez uma montanha, você fica com medo. Não sabe o que vai encontrar, qual é o tamanho do paredão, quantos metros vai ter que encarar, né? Mas assim, o legal é que esse medo, ele tem que ser um medo mais ligado ao respeito do que ao pavor, digamos, né? Porque se você tiver muito medo, aí você não faz nada, você não consegue treinar, você fica ansioso, você não vai bem na prova. E calhou que na época, você até lembra disso, quando eu comecei a fazer o método, eu estava 2 meses do Iron, né? Foi. E o Iron, para mim, foi uma das provas que eu fiquei menos ansioso. Incrível, foi assim, que eu fiquei menos de verdade mesmo. Eu já fiz sei lá quantas outras provas, né, menores, provas Sesc, que é shortzinho, né, prova rápida e tal, até olímpicos, etc. Já fiz vários e assim, todas elas eu ficava ansioso, não dormia muito bem, sabe, aquela sensação ruim. E no Iron não. No Iron não. Então, assim, eu senti muito o resultado da prática em muito pouco tempo, né? E para ajudar ainda no Iron, eu tive um episódio, porque assim, o Iron, para quem não sabe, é uma prova, ela acontece no domingo, mas você, em geral, as pessoas vão lá, eu fiz o de Floripa, né? Então as pessoas vão para lá. Te cortando um pouquinho, explica aqui para elas qual é o percurso de cada uma das modalidades, em quanto tempo assim que você levou também para concluir. O Iron, ele tem, você começa com a natação, são 3.800 metros, 3.800 metros, tá, de natação. No mar. Aí depois você, no mar. Tudo bem, ali é em Jurerê Internacional, o mar é uma piscinona, mas é mar, né? E o mais difícil da natação, ao meu ver, é a navegação, né? Não é o mar em si, porque se você pega um mar calmo, a água do mar ela é até mais fácil para você nadar, né? Ela é mais densa e tal. Então, não é esse o problema. Mas a navegação, você tem as boias, então as boias são gigantescas, só que de longe você vê uma coisinha desse tamanho. Então, para você conseguir não fazer zigue-zague, né, em linha reta, para ir mais rápido, etc., é a parte mais complicada. Daí sai da água, você vai para 180 quilômetros de ciclismo. Né? 180? 180. O Iron é 180. Sai tudo molhado. Depois... Aí vai correndo, pega a bicicleta, no meio do caminho, botando o sapatinho, uma loucura. Assim, a transição, né, da natação para o ciclismo e do ciclismo para a corrida de um Ironman, ele é um pouco diferente, né? É claro que você não vai fazer tão rápido como você faz num short, entendeu? Então, é bem diferente. Tanto que os profissionais fazem mais rápido, claro, né? Mas mesmo assim, mesmo os profissionais é um pouco diferente, né? Porque você vai ter que ter suplementação para todo esse tempo, você vai ter que ter um monte de coisa que você precisa preparar ali, né? Na transição. Então, você sai da natação, vai para a transição, depois pega a bike, faz lá os 180, aí você volta, faz a transição de novo e faz a maratona, né? Que são 42 no final de corrida. Então... eu fiz em 10 horas e 40, né? A prova toda, que é considerado um tempo mediano, digamos assim, né? O limite da prova... Quantas horas é isso? Eu fiz em 10 e 40. 10? E como é que vocês fazem? Você consome algum tipo de repor a energia de uma forma barra, uma fruta, você consegue se alimentar? Sim. Isso é uma outra coisa, né, que é bem importante, que muitas pessoas pecam nesse ponto, né? Você tem que fazer na prova a mesma coisa que você fez nos treinos, né? Com raras exceções, assim, mas assim, em geral, tudo que você usou de suplemento, de alimentação, etc., nos seus treinos,
você tem que repetir na prova, porque você pode ter ali algum problema com esses suplementos, essas alimentações que você não conhece. Então, você não vai tomar até marca de gel, por exemplo. Você não vai usar uma marca de gel que você não conhece, né? Em geral, você usa um gel melhor na prova, mas você já testou ele nos treinos, né? Alimentação, mesma coisa, enfim. Gel para quê? Isso é uma coisa que a gente faz. Gel de carboidrato, né? Gel de carboidrato, aqueles sachêzinhos, isso. Mas, assim, tem uma série de coisas. Tem gente que leva uma lista em cima da bicicleta, assim, as coisas que se toma, né? Durante a prova que você toma suplemento mesmo, né? Não é só o gel, você toma alguns comprimidos de suplementação, eu não vou lembrar agora todos os nomes, mas tem bastante coisa que a gente as necessidades consome, vai né? ali, correndo mesmo, né? No caso... Sim, tudo, tudo. Nadando, pedalando, correndo. Mas a gente toma um remedinho para não ter que ir para o número 2, né? O número 2 a gente toma um remedinho para segurar. Porque senão você perde muito tempo, aí não tem como você fazer, né? Você tem que parar e etc. Agora, não, o número 1 deu vontade e você faz. Não tem... entendi. E essa prova, assim, tão desgastante, meu Deus, quanto tempo, qual é o intervalo de o que é previsto para se fazer uma outra competição depois de uma prova desgastante dessa? Porque eu imagino que você deva eliminar alguns quilos numa prova dessa, né? Com certeza. Isso depende muito, né, mais de pessoa para pessoa. Eu não saberia te responder isso tecnicamente falando, né? Mas, assim, um profissional, ele faz vários Ironmans no ano, né? Também não sei te dizer quantos, mas... O cara que chegou em primeiro, ele fez em quanto tempo, Fabrício, mesmo? Do ano que eu fiz, acho que foi 8 horas e alguma coisinha, tá? Mas teve um ano que o cara bateu o recorde, ele fez em 7h35, mano? Você estava lá também, lembra? Sim. Acho que foi 7 horas e 35 foi o recorde que ele fez, né? Que é o... Não, minto, 7h40, uma coisa assim, nessa faixa aí, 7h40, 7h35, é o recorde mundial, né? Que inclusive ele bateu nessa daqui de Floripa. E aí eu lembrei... Mas aí é um cara profissional, né? E o cara só faz isso, tá? Não tem como comparar, né? Sim. Eu lembrei... Tem toda uma estrutura, né? Um apoio que quem não que precisa trabalhar, tem outras atribuições, não pode se dedicar integralmente. É bem difícil. Eu lembrei de um relato do Fabrício, tem muito a ver com o que a gente está falando, esse estado de flow, estado de atenção, que aumenta o rendimento, né? Que foi o momento que ele estava, depois me corrija se eu estiver relatando errado, né? Você estava na corrida, e aí começou a perceber algumas pessoas te passando, e aí meio que deu uma desestimulada, e aí você desencanou. Começou a curtir a corrida, e aí começou a ter um desempenho. Quando você desapegou de uma emoção, de um sentimento, e achou o ponto de equilíbrio, né, de você estar focado, concentrado naquele momento e, ao mesmo tempo, descontraído. Esse é um momento de flow, né, que você tem um alto rendimento. Conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, sim, não, foi isso também ajudou bastante, mas eu tava com dor, né? Eu sempre tive várias lesões, mas, assim, por incrível que pareça, no Iron eu estava bem. Eu estava, né, eu me cuidei mais e tal, eu tinha uma dorzinha ou outra, mas não era nada demais. E aí, quando eu comecei a correr, eu senti, nem lembro o que foi exatamente, mas foi uma dor lá de uma lesão que eu não tinha há anos, e começou a doer ali, sabe? E aí eu fui desanimando, aí aconteceu isso que eu te falei, diminuí bastante o ritmo, né, da corrida, vi pessoas que eu tinha passado no ciclismo, enfim, me passando, né, pessoas que eu conheci e tal, e isso tudo, né, te coloca para baixo. Aí eu tomei um remédio, porque até remédio a gente leva, né, porque às vezes acontece o que aconteceu, e aí esse remédio fez efeito, eu comecei a me sentir melhor, né, porque a dor passou um pouco, enfim, e eu já tinha daí, como você falou, né, tinha relaxado, assim, bom, então agora vamos ver o que dá, né, e foi essa junção, esse conjunto todo que ajudou, e aí eu passei essas pessoas depois, vi algumas pessoas que tinham me passado quebrando na prova, né, claro que isso, a gente enquanto amador, né, numa prova dessa, a gente não é competitivo, então eu não estava lá para ganhar de ninguém, né, eu estava lá
parece meio clichê, mas é verdade. Eu estava lá para fazer o melhor que eu podia para mim, entendeu? Então, exatamente. Então, assim, quando você vê pessoas conhecidas e tal, você quer que o cara vá bem, entendeu? É gostoso quando todo mundo vai bem, é bem legal, sabe? Então, eu vi pessoas que eu conhecia quebrando na prova e tal, e eu fui embora, entendeu? Fui embora. Então, tem um vídeo que eu estava nos últimos, acho que 2 ou 3 quilômetros, não sei, eu estava num ritmo muito legal, assim, sabe? Que era aquela vibe que veio desde aquele momento, que acho que foi no meio da prova, assim, foi no 20 e poucos ali, 20 quilômetros. Você tem mais 20, né, para fazer. Então... Você terminou foi mais ou menos isso. Melhor do que você estava esperando, né? Sim, eu tinha proposto para mim mesmo que eu ia fazer um sub-12, né, ou seja, abaixo de 12 horas. E saiu um sub-11, então, assim, foi excelente. Que legal. Cara, eu não vou mentir que eu joguei um valor assim, que eu achava realmente que eu conseguiria fazer melhor, né? Mas eu sou daquela opinião assim, eu prefiro me surpreender do que me frustrar. Então eu coloquei um número que eu achei que dava e, né, graças a Deus foi melhor que isso, enfim. E foi bacana, foi bem legal. Assim, você lembra, né, que na época, assim, que eu acompanhei, fui a essa viagem até com outros 2 alunos, né, e a gente até, um dia antes do Iron, nós fizemos um circuito, né, Candice e o Robson, foram comigo para Santiago de Compostela, a gente fez o circuito em Bombinhas ali, nadamos, corremos na estrada, subimos montanha e tal, e aí no dia a gente estava lá. E aí eu lembro que você mandou uma mensagem falando que, né, tipo, tava tudo bem e tal, e eu só falava, que naquela época eu treinava outros atletas de alta performance, eu só falava assim, Ishwara Pranihana, que traduzindo quer dizer auto-entrega. Você fez tudo o que podia, então não precisa se preocupar, vai lá e curte. Era a única coisa que eu falava para os atletas, né, que já tinham passado por meses de treinamento, e aí, tipo, não tem o que fazer, você já fez tudo o que podia, né? Então dorme bem, não faça nada diferente do que você veio fazendo, né? Tipo, isso é uma coisa que o Fabrício já sabia, que, né, não podia trocar alimentação, nada, e curte, né? Então, e Fabrício, não sei se lembrou, pelo menos devia estar lá no inconsciente, né? Porque eu batia muito nessa tecla. E foi lá e curtiu. Chegou um momento que fazer o quê? Vamos curtir, eu tô aqui mesmo e tal. E aí foi aonde... Não, e a cabeça, ela é extremamente importante, sabe? Extremamente importante. Às vezes é mais importante você ter a mente tranquila e focada, né, naquilo que você está fazendo, do que e ter treinado um pouco menos, talvez, do que ao contrário, né? Então, e eu tive, inclusive, no Iron, que é um episódio, eu nem sei, acho que você sabe, né, amor? Acho que eu falei para Valéria já. A minha sobrinha, ela mora lá em Londrina, né, que é norte do Paraná. E no dia do Iron, não no dia, mas assim, na sexta-feira, né, que antecede o final de semana do Iron, ela ia crismar, né? Nós somos católicos e tal, então ela ia fazer a crisma dela. E ela me chamou para ser padrinho dela. Eu lembro. Então, e aí eu falei, putz, como é que eu faço, né? 6 meses treinando, não tem como eu não vou fazer essa prova. Não é um short, não é um, né? É caro, custa caro para a inscrição, custa caro o treinamento. Então não fazia sentido eu simplesmente não ir na prova e ir lá ser padrinho dela. Mas, por outro lado, eu falei, bom, gente, pensei comigo, né, se eu não for, eu vou me arrepender, né, pelo resto da vida, porque Iron tem todo ano. E ela vai crismar uma vez só. E aí eu dei um jeito. Eu consegui um voo que saía de lá de Floripa na sexta-feira de manhã. Então, eu saí na sexta-feira de manhã, fui para lá, cheguei em Londrina, aí na sexta-feira à tarde foi, né, a cerimônia, e aí no sábado de madrugada eu peguei outro voo e voltei para lá, para Floripa. Então, assim, eu tinha tudo encaixar muito certinho, né, porque
Se um voo desse atrasa, eu me complico, e estava um tempo meio ruim mesmo. Se eu perco esse voo, né, por exemplo, eu tinha que fazer o check-in da bike no sábado, então esse atraso poderia me complicar, eu tinha que preparar toda a bike, então eu fiz isso, né, na quinta-feira à noite. Então, assim, tinha uma série de coisas que, se não dessem todas muito certo, eu ia ter problema, né? Então, aí eu também tive que ter calma, tive que planejar tudo certinho, não sair desse plano, né, para que as coisas dessem certo. E deu tudo certo, graças a Deus, né? Enfim. Então, teve mais essa questão. E, em momento nenhum, eu fiquei ansioso, nervoso, ai, meu Deus do céu, sabe? Em momento nenhum, né? E eu me lembro até hoje que uma preocupaçãozinha que eu tive foi na volta, que a gente, né, quase chegando, aquele tempo meio ruim assim e tal. Aí a pessoa do meu lado conversando com ela, será que vai ter problema para descer e tal? E acho que tinha acontecido com ela recentemente, porque o tempo, né, não estava bom. Eu falei, não, mas não pode, porque eu tenho não sei o que lá, né? Eu expliquei na hora lá que eu tinha prova e tal. Estava chovendo bastante. Eu lembro que em Minas estava chovendo, assim, a gente correu na chuva, Estava bem exatamente ruim mesmo. Mas eu tinha certeza que se eu não fizesse isso, ia ser pior, sabe? Eu não ia me perdoar, assim, de não ter aceitado, né, o convite que ela me fez e tal, enfim. Então, eu falei assim, vou arriscar e paciência. E deu certo. Melhor do que imaginado, né? Poxa! E não atrapalhou em nada. Que aventura, né? Muito doida essa prova, né? Mas aí falando também, assim, né? Vamos falar, alta performance, tudo. A gente tem que achar... isso é uma coisa que ele fez, tipo, uma vez na vida, talvez faça de novo, não sei. Mas, assim, o nível de alta performance para atleta, ele deixa de ser saudável, né, Valéria? Tipo, é muito raro um atleta que treinou muitos anos não ter ali um joelho, um ombro, coluna vertebral, sempre vai ter. Eu só não sou de alta performance, porque a parte toda de lesão eu tenho. Quando você chega num esporte assim, que nem o que o Fabrício fez para o Iron, esse nível de treinamento é muito difícil que você não tenha lesão. É muito difícil. Assim, você anda muito na linha entre você dar mais e ser mais, e dar menos e não chegar no que você quer, entende? E isso que a gente estava né, eu estava ouvindo ele contar aqui, mas eu acho que esse esforço de você andar tão na linha é muito mais, muito autoconhecimento, entende? E é um esforço muito mental, sabe? Porque a gente conhece, assim, a gente tem N situações, assim, de amigos que a gente conhece, até teu primo, né, amor? Que, assim, eles são extremamente fortes fisicamente, mas o mental, assim, não é tão preparado para isso, sabe? Igual o primo do Fabrício, ele cai em todas as provas de bike, sabe? Então, o autoconhecimento e, assim, o esforço que você tem que fazer para o controle do corpo e da mente numa prova dessa é o que mais faz diferença entre você ir bem e você ir mal. Assim, isso mesmo. É muito importante. Isso mesmo. Então, nos atletas, onde é que está a diferença? Por que os atletas procuram a metodologia como um plus, né? Porque fisicamente, todo mundo está treinando. Só que na hora do dia, vai contar aquele que trabalha o autoconhecimento. Aquele que olha para as emoções, para os sentimentos, encara aquilo, supera, usa uma técnica para dar uma amenizada. E o treino, né, de você estar em aula e mentalizando como vai ser a sua prova, de como você vai superar o obstáculo, a dor, enfim, tudo aquilo que foi treinado em aula é colocado à prova no dia da competição. Então, aquele que não... Que essa questão mental do que você falou, ela é importante também para a gente que não é profissional, né, atleta profissional,
e que tem uma série de coisas para fazer na vida, a gente quer fazer um esporte porque precisa ou porque gosta muito, né? Aí a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem relacionamento, a gente tem quem tem filhos, quem tem etc. Então, a alta performance também tem que saber regular o quanto eu vou me empenhar em cada uma dessas partes. E eu vejo pessoas que não têm isso, eu vejo pessoas que têm família e tal, e que às vezes se apoiam um pouco no esporte, né? Não sei se é uma fuga, não sei se é um exagero, porque a pessoa gosta muito e acaba esquecendo o outro lado, né? Ou não trabalha direito, porque quer ficar, sei lá, enfim, né? Desregula um pouco essa relação de todos os pontos que existem, que a gente tem que tocar na vida, né? Alta performance em todas as áreas da vida, né? Exatamente. Então, assim, se eu não posso ser o cara mais forte do mundo lá no triatlon, porque eu tenho meu trabalho aqui, que é o que me sustenta, eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho que ter maturidade para saber disso e aceitar isso, entendeu? E ser feliz dessa forma. Ou, se eu não sou feliz dessa forma, mudar de alguma forma, mas, enfim, sem desregular essa relação toda. Eu acho que isso é muito importante, que eu vejo muito isso. Muito pessoa que trabalha demais, pessoa que treina demais, pessoa que não faz nada de esporte, não faz nada no trabalho, só quer ficar em casa. Então, assim, todo desequilíbrio não é bom, né? Você tem que saber dosar, e não precisa ser igual também. Às vezes a pessoa é feliz sendo um pouco mais aqui, um pouco menos ali, isso vai de cada um, né? De novo, o autoconhecimento é o polimento, né? É você Exatamente. conseguir enxergar do alto da montanha todas as áreas da tua vida, né? E você conseguir cuidar bem de todos eles. Isso é alta performance. E tem empatia também, né? Porque Sim. Quando você fala de família, você tem a esposa, os filhos, ou né, o marido, etc., em casa, e se você acha que você é mais feliz esquecendo tudo isso, né? Se põe no lugar, você gostaria de ter uma pessoa ausente em casa, ou você gostaria de ter uma pessoa workaholic, enfim, né? Ou que não trabalha direito, você tem seus colegas lá de trabalho que trabalham com você, que dependem do seu trabalho também, você tem seu chefe que te paga. Então, assim, também, na minha opinião, cabe um pouco de empatia aí, né? Para você saber se aquilo que você acha melhor para você realmente está bom para todo mundo que está à sua volta, né? Será que, né, a pessoa que está treinando loucamente está lá com um namorado ou namorada do lado, e aí a namorada ali tentando dar uma atenção, tentando compartilhar o carinho, a atenção, e a pessoa, tipo, nem percebe um olhar, um gesto, porque ela está tão focada em outra coisa que aquilo parece não ser tão importante e acaba não tendo essa empatia, né? Detalhe, na época eu estava solteiro, né? A Valéria não existia ainda. Existia. Pois é, não para mim. E na verdade, mas eu via pessoas, amigos que faziam, e assim, era um acordo gigantesco. Vamos sentar, vamos conversar, vai ser assim, assado, frito, cozido, porque realmente impacta muito na vida, né? São 6 meses, 5, 6 meses que você vai estar focado quase exclusivamente, né, a isso. Né? É um projeto, por isso que eu falei, é um projeto que você tem que se planejar para fazer. E esse planejamento envolve as pessoas que estão à sua volta, né? Porque elas também vão sofrer com isso. Eu não tive esse problema na época, enfim, mas era um problema para muita gente, sabe? Sim. Isso vale também, por exemplo, para quem está estudando. Valéria, provavelmente, quando estava lá fazendo vestibular para passar em medicina, não tinha tempo para namorar, não tinha tempo para mais nada, a não ser estudar, foco. Eu só estudava. Só estudava. Mas no ano que eu passei. É uma escolha que você fez, né? Um Sim, período. claro. Escolhas presume renúncias, né? Você deixa um caminho para escolher o outro, né? Então, você vai renunciar de certas coisas. No ano que eu passei, eu só estudava. Só estudava. Você não lembra de outra parte da sua vida, a não ser estar estudando? Não lembro. Só estudava. Mas isso que eu acho... E entra também na questão do projeto, né? Tipo, teve um começo, um meio, um fim. Você não ia conseguir ficar assim a vida inteira. Ia? Não ia. Então, você tem que fazer e focar em determinada coisa até você alcançar aquilo que você quer,
eu não acho errado, muito pelo contrário, eu acho que é super válido, né? E a vida é assim, na minha opinião, né? Você é cheia de altos e baixos. Claro que eu tive épocas que eu estudei muito menos que hoje, tive épocas que eu fiz muito mais esporte do que hoje, por quê? Porque tem diferentes prioridades, né? Conforme São ciclos, né, Fabrício? Exatamente. Exatamente. Você fecha e começa outro. Eu nunca imaginei que eu com 40 anos de idade ia estar estudando tanto como eu estou estudando atualmente. Eu nunca estudei tanto, acho que nem na época de faculdade, nunca. Eu estou estudando muito, muito, né? Porque eu mudei de área, enfim, estou mexendo com coisas novas e é muita coisa, né? Então, o legal é que eu gostei, né, do assunto e mas eu tenho que estudar muito. Todo santo dia eu estudo, eu faço um curso, todo dia, não tem nenhum dia que eu não estude, que eu não aprenda coisa nova. E eu nunca imaginava, né? Então, hoje, por exemplo, do jeito que eu estou, né, eu estou estudando também, estou fazendo pós-graduação, mas o que eu estou dizendo é principalmente no trabalho, né? Eu não conseguiria fazer um Iron hoje, independente da parte física, né, que eu teria que voltar à minha condição, ao meu condicionamento de antes, mas independente disso, falando de tempo mesmo, eu não conseguiria encaixar um Iron hoje na minha vida. Não cabe. Vocês me deixaram aí, me deram uma deixa para falar do quanto a paixão, o desejo é importante para você conquistar a alta performance. Se você não tem isso, por exemplo, se a Valéria não quisesse tanto ser médica, simplesmente, eu vou ser porque meu pai e minha mãe querem que eu seja, mas eu nem gosto tanto disso. Provavelmente ela não teria tido a performance. Fabrício é a mesma coisa. Então, como é importante a gente fazer as escolhas acertadas, e antes disso, que a gente tem que ter a mente muito clara, né? Os seus objetivos muito claros, né? Então, você vê que é um processo, né? Para se alcançar a alta performance, ser feliz, realizado no trabalho, você precisa estar apaixonado por aquilo que você faz. Por exemplo, Fabrício continua estudando, a Valéria vai continuar estudando, a Letícia vai estudar o resto da vida nessa área dela que envolve aí tanta, né, tanta inovação. Então, a gente, para se sentir realizado, ter alta performance na vida, preciso ter o sentimento junto, né? Gostar daquilo que faz. Concordam? Então, concordam também que para tudo que a gente for fazer, a gente tem que botar sentimento, né? Tem que botar emoção. Então, se a gente está fazendo uma aula, uma prática, é sentar e pensar. É mais uma aula que eu vou me superar, mais uma aula que eu vou colocar aqui a minha emoção, porque eu quero aprender algo mais sobre mim, né? Então, para tudo que a gente for fazer, vai fazer lá um almoço para os amigos, colocar a intenção, né? A melhor intenção, o carinho, o amor e fazer tudo da melhor forma. Então, eu acho que isso é um plus mesmo, né? Que te leva a outro nível. Isso entra, a gente fala muito isso, eu falo muito isso com a Valéria, ela também concorda comigo, eu acredito, que é mais importante a qualidade do que a quantidade, né? Então, às vezes você quer fazer tanta coisa, mas não dá conta. Tudo bem, faz menos, mas o que fizer, faz bem feito. Né? Então, eu sou dessa opinião também. Se não der para fazer do jeito que eu quero, eu faço. Também é saber falar não, né, Fabrício? Isso é saúde. Escolha, né? Você tem que fazer escolhas. Tem que... Sim. E aí, quando eu falo isso, eu sempre lembro da minha época lá. Eu estava em Curitiba com a escola que fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Porque tudo eu gostava, tudo eu queria fazer. Então, eu não conseguia dizer não. Só que, tipo, a gente não é uma máquina, né? A gente... mas o dizer não é só quando você não gosta, né? O dizer não é quando você precisa dizer não. Às vezes você tem que dizer não para uma coisa que você gosta de fazer, mas se não cabe naquele momento, paciência. E se você está no trabalho, se você está realizado no trabalho que você faz, tudo ou quase tudo vai ser bom, né? Você vai querer fazer porque você gosta daquilo. Mas se você for abraçar tudo, né, não dá. Que você acabou de falar, né?
Você gostava de tudo, mas não dava conta. Alguém mais quer acrescentar? A gente já está aqui 1h30. Está na hora aí da gente ir finalizando. Alguma pergunta, né? Eu gosto sempre, quando o tema alta performance, eu sempre trago aí o Kim passando, se expressando. Eu sempre trago exemplos de atletas, porque é uma boa analogia, né? E aí tivemos aí a sorte, então, do Fabrício ter passado pela experiência, compartilhado aí com a gente. Ótimo. É isso. Valeu, gente. Obrigada aí pela participação. Obrigado, Lu. Obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Boa sorte, Beijo. Valéria. Boa, essa Valéria, semana Ave Maria. fiz, check. Bota lá no grupo, porque, ó, se alguém falhar, a gente começa Eu não vou esquecer de falar. Falar é ótimo. E junto, a gente vai observar o não reclame. Tá. Esse vai ser difícil. Ou é uma coisa ou é outra, Lu. As duas ao mesmo tempo não vai dar. Exato. Né? Mas vale a pena observar, né? Tenta aí... Tomar um banho de manhã e reclamar durante o dia inteiro. Tenta, tipo... Usa a criatividade, que foi um tema aí que foi falado bastante, para reclamar de uma outra forma, né? E principalmente mandar mentalizações para sua instrutora. Mentalizações positivas. A orelha vai esquentar, você não vai nem saber por quê. Por favor. Tá bom? Beijo para vocês. Boa noite. Beijo. Beijo, Obrigada, tchau. gente. Boa semana. Tchau.